Sejam todos bem-vindos ao canal Contos Macabros. Hoje trago uma história assustadora que me aconteceu recentemente em uma estrada deserta do interior de Minas Gerais. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e não esquece de assistir até o final. Vamos lá? Eu estava dirigindo pela estrada BR-262, voltando de um longo dia de trabalho em uma pequena cidade chamada Nova Esperança. Era uma sexta-feira de agosto, por volta das 9 da noite. A viagem de retorno era sempre cansativa, principalmente depois de um dia cheio de reuniões e visitas a clientes. Sentia o peso do cansaço nos ombros e a fadiga nas pernas, mas sabia que precisava continuar. A estrada era sinuosa e estreita, cercada por uma densa vegetação. A escuridão era total, apenas interrompida pelo farol do meu carro, que projetava sombras dançantes nas árvores ao redor. O silêncio era profundo, quase palpável, e o único som era o motor do carro e o ruído dos pneus no asfalto. Enquanto dirigia, algo inusitado chamou minha atenção. A cerca de 1 quilômetro à frente, vi uma figura na beira da estrada. À medida que me aproximava, pude ver que era um homem. Ele estava parado, vestindo roupas simples, com um chapéu de palha cobrindo parte de seu rosto. Seu olhar fixo na estrada à frente me causou um arrepio na espinha. Passei por ele devagar, tentando ignorar o desconforto crescente. Alguns quilômetros depois, o cansaço começou a me vencer. Resolvi aumentar o volume do rádio, na esperança de espantar o sono. A música sertaneja preenchia o ar, mas não conseguia afastar a sensação de inquietação que havia se instalado em mim desde que avistei aquele homem na estrada. Foi quando, para meu total espanto, vi novamente a mesma figura parada à beira da estrada. O mesmo homem, com as mesmas roupas e o mesmo olhar fixo. Meu coração disparou e a mente começou a procurar uma explicação lógica para o que estava acontecendo. Talvez estivesse apenas cansado e minha mente pregando peças em mim. Mas a sensação de déjà vu era inegável. Continuei dirigindo, tentando afastar os pensamentos inquietantes. Alguns minutos depois, avistei alguém pedindo carona. Era um homem jovem, com uma mochila nas costas, gesticulando desesperadamente para que eu parasse. Relutei por um momento, mas a educação e a empatia falaram mais alto. Encostei o carro e abri a janela. "Boa noite, amigo. Precisa de ajuda?" Perguntei. "Sim, senhor. Estou tentando voltar para casa em Belo Horizonte e meu carro quebrou mais à frente. Poderia me dar uma carona?" Respondeu ele com uma expressão de alívio e gratidão. Concordei e ele entrou no carro. A conversa começou leve, mas rapidamente percebi que ele estava visivelmente abalado. Ele contou que havia passado por um susto na estrada, viu algo que o deixou extremamente nervoso, mas não quis entrar em detalhes. O ambiente dentro do carro ficou pesado, como se uma nuvem de tensão tivesse se instalado ali. O cansaço começou a me dominar novamente, mas agora eu estava nervoso demais para deixar o sono me vencer. De repente, uma dor aguda tomou conta do meu peito. Minha visão começou a turvar e senti as mãos perderem o controle do volante. O carro saiu da estrada, batendo violentamente contra uma árvore. Acordei no hospital com a cabeça latejando e o corpo dolorido. O quarto estava silencioso, exceto pelo bip constante dos monitores ao meu lado. A primeira coisa que veio à minha mente foi o rapaz que havia dado carona. "Onde está o homem que estava comigo?" Perguntei à enfermeira que ajustava os equipamentos ao lado da minha cama. Ela olhou para mim surpresa. "Senhor, você chegou aqui sozinho. Não havia ninguém com você quando os socorristas o encontraram. Uma sensação de pavor tomou conta de mim. Como poderia estar sozinho?" Lembrava claramente do homem pedindo carona, da conversa que tivemos. Insisti com a enfermeira, mas ela manteve sua versão dos fatos. Os dias seguintes foram preenchidos com perguntas sem respostas. Nunca soube o que realmente aconteceu naquela noite na estrada BR-262.
Será que minha mente pregou peças em mim devido ao cansaço extremo? Ou será que encontrei algo sobrenatural, algo que jamais poderei explicar? Até hoje, evito dirigir à noite por estradas desertas. E cada vez que passo por aquele trecho, sinto um arrepio percorrer minha espinha, relembrando os eventos inexplicáveis daquela noite. O sol estava se pondo lentamente sobre as colinas verdejantes da fazenda Boa Esperança. Eu estava sozinho na casa principal, uma construção rústica e robusta, erguida com madeira de lei e coberta com telhas de barro. A tranquilidade do campo costumava ser reconfortante, mas naquela tarde havia algo no ar que me deixava inquieto. Talvez fosse a solidão ou o fato de que os empregados tinham saído mais cedo para visitar suas famílias na vila próxima. Era uma terça-feira de julho, por volta das 18 horas. Sentado na varanda, eu observava o céu se tingir de laranja e rosa, enquanto o vento suave trazia consigo o cheiro de terra úmida e capim. Os bois pastavam calmamente nos campos e os pássaros cantavam suas melodias vespertinas. Aquele cenário idílico começava a se transformar em algo mais sombrio com a chegada da noite. Quando o crepúsculo cedeu lugar à escuridão, o silêncio foi rompido por um som que me arrepiou até os ossos. Uivos distantes, carregados pelo vento. Olhei ao redor, tentando identificar a origem, mas tudo que vi foram sombras dançando à luz do lampião que pendia da varanda. Os uivos continuaram se aproximando e notei que os animais também estavam nervosos. As galinhas cacarejavam agitadas no galinheiro e os cavalos batiam os cascos no chão das cocheiras. Decidi entrar e acender os lampiões espalhados pela casa. A luz elétrica já havia caído, o que não era incomum em lugares afastados como aquele. Enquanto andava pelos cômodos, senti o frio da noite invadir a casa. A madeira velha estalava sob meus pés e as paredes pareciam sussurrar segredos antigos. Acendi o último lampião na cozinha e fui até a janela. A escuridão lá fora parecia impenetrável e os uivos haviam cessado, deixando um silêncio ainda mais perturbador. Foi então que ouvi um barulho estranho vindo do curral, seguido por gritos desesperados dos animais. Peguei uma espingarda que meu avô guardava atrás da porta e, com o coração disparado, saí da casa levando um lampião. A luz tremulante do lampião projetava sombras grotescas enquanto eu caminhava em direção ao curral. A cada passo, o medo e a adrenalina se misturavam, tornando meus movimentos hesitantes. Cheguei perto do curral e ouvi novamente os gritos dos animais, mas agora havia algo mais. Um uivo estridente e sobrenatural que fez meus pelos se arrepiarem. "Quem está aí?" gritei, tentando esconder o medo na voz. "Mostre-se." Tudo o que ouvi em resposta foi o uivo, mais alto e próximo. Aproximei-me da cerca e levantei o lampião, tentando enxergar algo na escuridão. Foi então que vi, por entre as sombras, um par de olhos brilhantes e ferozes. O pavor tomou conta de mim e, sem pensar, disparei na direção dos olhos. O som do tiro ecoou na noite, mas os olhos desapareceram instantaneamente. Corri de volta para a casa, sentindo que estava sendo observado. Tranquei a porta atrás de mim, respirando com dificuldade, e encostei as costas na madeira fria. Os uivos cessaram, mas o silêncio que se seguiu era ainda mais ameaçador. Passei o resto da noite acordado, com a espingarda ao lado e o lampião aceso na mesa. Cada pequeno ruído parecia amplificado, e o medo não me deixava fechar os olhos. Finalmente, os primeiros raios de sol começaram a aparecer no horizonte, trazendo um alívio temporário. Logo que amanheceu, decidi sair para verificar o curral. O que encontrei lá me deixou horrorizado. Vários animais estavam mortos, suas carcaças espalhadas e mutiladas. O chão estava manchado de sangue e as cercas quebradas. Era como se uma fera tivesse passado por ali.
Voltei para a casa e liguei para a polícia, mas sabia que eles não encontrariam nada além das marcas de destruição. Os vizinhos falaram sobre um lobisomem que rondava a região há anos, mas eu nunca acreditei nessas histórias. Até agora. Ainda não consigo esquecer os olhos brilhantes na escuridão e o uivo que parecia vir das profundezas do inferno. A vida na fazenda Boa Esperança nunca mais seria a mesma, e eu sabia que aquela noite ficaria marcada para sempre na minha memória. Eu ainda lembro como se fosse ontem. Depois de ver a destruição no curral, caminhei de volta para casa com um misto de medo e exaustão. Cada passo parecia mais pesado que o anterior e meu coração batia descompassado. Quando finalmente cruzei a soleira da porta, sentei-me na poltrona da sala, tentando processar tudo o que havia acontecido. As primeiras luzes do amanhecer filtravam-se pelas frestas das janelas e os sons matinais da fazenda voltavam à vida. O cantar dos galos, o mugido dos bois ao longe, tudo parecia normal, exceto pelo horror que testemunhei horas antes. Peguei um copo de café forte e tentei me acalmar, mas minhas mãos tremiam tanto que parte do líquido derramou na mesa. Aquela manhã transcorreu em uma névoa de incredulidade. Recebi a visita de alguns vizinhos, atraídos pelos tiros e pela agitação noturna. Contar a eles sobre o que vi e ouvi não foi fácil, e muitos olhavam para mim com ceticismo. Um deles, um velho chamado Joaquim, aproximou-se e colocou a mão no meu ombro. Rapaz, não pense que está louco. Esse tipo de coisa já aconteceu por essas bandas antes, disse ele com um olhar sombrio. Meu avô contava histórias de uma criatura que atacava o gado nas noites de lua cheia. Eu sabia que era uma lua cheia naquela noite, mas ainda assim, a ideia de um lobisomem parecia absurda. Mas o que mais poderia explicar os eventos inexplicáveis e aterradores que presenciei? Naquela noite, decidi fazer uma investigação mais detalhada. A luz do sol não tinha dissipado o medo, mas me deu coragem para procurar respostas. Comecei pelos arredores do curral, onde encontrei pegadas enormes, com garras afiadas. Aquelas marcas não pertenciam a nenhum animal que conhecia. Tirei algumas fotos com a câmera do celular, pensando em mostrar aos policiais quando voltassem. Ao cair da tarde, peguei um lampião, a espingarda, e comecei a patrulhar a fazenda. Sabia que talvez fosse uma tentativa inútil de encontrar algo mais concreto, mas precisava entender o que estava acontecendo. O silêncio era quebrado apenas pelos sons naturais da noite, e cada sombra parecia esconder um mistério. Ao passar pelo galinheiro, percebi que as galinhas estavam inquietas novamente, cacarejando nervosamente. Aproximei-me lentamente, segurando o lampião alto. De repente, um movimento rápido chamou minha atenção. Virei-me e vi algo grande e escuro se mover entre as árvores. O instinto tomou conta de mim e disparei novamente. O som do tiro reverberou pela noite, mas não ouvi nada além do eco. Passei a noite em claro mais uma vez, sentado na varanda com a espingarda no colo e os olhos fixos na escuridão. Cada ruído fazia meu coração acelerar e o medo de encontrar novamente aquela criatura me mantinha alerta. Ao amanhecer, percebi que não poderia continuar vivendo assim. Precisava de ajuda, de alguém que pudesse explicar ou enfrentar o que quer que fosse aquilo. Liguei para um amigo de infância, Eduardo, que agora era biólogo e trabalhava com animais selvagens. Expliquei a situação e pedi que viesse até a fazenda. Ele chegou no dia seguinte, trazendo consigo equipamentos e um olhar cético. Eu não sei o que você viu, mas vamos descobrir, disse ele enquanto montava armadilhas e câmeras ao redor do curral e da casa. Passamos o dia verificando a área e discutindo teorias. Eduardo sugeriu que poderia ser um animal selvagem, talvez um lobo-guará ou uma onça, mas nenhum desses explicava os uivos e os olhos brilhantes que vi na escuridão. Quando a noite caiu novamente, estávamos prontos. Armados com lanternas potentes e tranquilizantes, ficamos em alerta. O tempo parecia se arrastar,
e o silêncio da noite era quase ensurdecedor. À meia-noite, ouvimos o primeiro uivo. Eduardo olhou para mim com uma mistura de surpresa e apreensão. "Não é um lobo-guará", disse ele, a voz baixa e tensa. O uivo se aproximava e a sensação de medo crescia. De repente, ouvimos um estalo vindo do curral. Corremos para lá, iluminando o caminho com nossas lanternas. O que vimos fez meu sangue gelar. A criatura estava lá, agachada sobre um dos animais, os olhos brilhando com uma fúria sobrenatural. Eduardo tentou tranquilizá-la, mas a criatura era rápida. Com um salto, desapareceu na escuridão da mata. Ficamos ali, parados, tentando entender o que tínhamos acabado de presenciar. O pavor nos olhos de Eduardo espelhava o meu próprio. O que quer que fosse aquilo, não era algo que poderíamos enfrentar sozinhos. Decidimos que seria melhor nos retirar para a casa e nos trancar até o amanhecer. Passamos o resto da noite em vigília, com as lanternas acesas e as armas prontas. Cada ruído na noite fazia nossos corações dispararem, mas a criatura não voltou. Quando os primeiros raios de sol começaram a surgir, sentimos um alívio imenso. Na luz do dia, revisamos a área ao redor do curral. Encontramos pegadas profundas e marcas de garras nas cercas. Os animais estavam agitados, mas a maioria estava ilesa. Apenas um, o que a criatura atacara, havia sido morto. Era uma visão horrível, mas confirmava que o perigo era real. Eduardo voltou para a cidade com as evidências que conseguimos coletar. As autoridades e especialistas analisaram as pegadas e os relatos, mas não conseguiram chegar a uma conclusão definitiva. A única coisa que todos concordaram foi que não era um animal comum da região. Com o passar dos dias, a vida na fazenda Boa Esperança começou a voltar ao normal. Os uivos cessaram e as noites voltaram a ser tranquilas. Ainda assim, eu permanecia em alerta, esperando o retorno da criatura. O medo que tinha sentido naquela noite deixou uma marca permanente. Semanas se passaram e a criatura nunca mais voltou. Os vizinhos ainda falavam sobre aquele evento como se fosse uma lenda, algo que poderia nunca ter acontecido. Mas para mim, aquilo era muito real. A memória dos olhos brilhantes e do uivo estridente ainda assombrava meus sonhos. Quando minha esposa Clara e eu decidimos nos mudar para a casa nova, estávamos cheios de esperança e entusiasmo. A casa, localizada em uma pacata cidade do interior de Minas Gerais, chamada Santa Helena, parecia o lugar perfeito para criar nossos 2 filhos, Lucas e Sofia. Era uma construção antiga, mas bem conservada, com um amplo quintal e muitas árvores frutíferas. Compramos a casa no final de março e a mudança aconteceu no início de abril. Os primeiros dias foram tranquilos, cheios de risadas e expectativas. As crianças adoraram os quartos novos e Clara e eu estávamos felizes em ver nosso sonho de morar em uma casa espaçosa finalmente se realizando. Aos poucos, fomos nos adaptando ao novo ambiente, desfazendo caixas e decorando os cômodos com nossos móveis e lembranças. No entanto, após cerca de 1 mês, coisas estranhas começaram a acontecer. Tudo começou com portas se batendo sem motivo aparente. Eu estava sentado na sala, lendo um livro, quando ouvi o som inconfundível de uma porta batendo no andar de cima. Levantei-me rapidamente e fui verificar, mas todas as portas estavam fechadas. Clara, que estava na cozinha, também ouviu o barulho e me perguntou o que tinha acontecido. Deve ter sido o vento, talvez uma janela aberta, sugeri, tentando não dar muita importância ao incidente. Mas os barulhos continuaram e começaram a se tornar mais frequentes. Além das portas, ouvimos passos pesados no corredor durante a noite, mesmo quando todos estavam na cama. Era inquietante, mas tentávamos não nos deixar abalar. Clara dizia que a casa era antiga e que era normal ouvir estalos e rangidos.
Uma noite, Lucas acordou gritando de medo. Corri até seu quarto e o encontrei tremendo, os olhos arregalados de terror. Papai, tem um bode me observando, ele disse, a voz embargada pelo choro. Tentei acalmá-lo, dizendo que era apenas um pesadelo, mas ele insistia que o bode estava lá, parado ao lado da cama, com olhos vermelhos brilhando na escuridão. Clara e eu ficamos preocupados, mas atribuímos os terrores noturnos à adaptação à nova casa. No entanto, os pesadelos de Lucas continuaram, e ele começou a evitar dormir no próprio quarto, preferindo se aconchegar conosco. Um dia, ao sair para o trabalho, encontrei um monte de cobras na garagem. Fiquei paralisado por um momento, incapaz de entender o que estava acontecendo. Santa Helena não era conhecida por ter cobras, especialmente em quantidade tão grande. Liguei imediatamente para Clara e pedi que mantivesse as crianças longe da garagem enquanto eu lidava com a situação. Como essas cobras vieram parar aqui? Clara perguntou perplexa quando chegou para ver o que estava acontecendo. Não faço ideia. Precisamos chamar alguém para resolver isso. Respondi, ainda tentando processar o que via. Chamei um especialista em controle de pragas, que ficou tão surpreso quanto nós. Ele removeu as cobras e fez uma inspeção detalhada, mas não conseguiu encontrar uma explicação lógica para a presença delas. O incidente nos deixou profundamente perturbados. Foi então que Clara sugeriu investigar o passado da casa. Algo estava claramente errado e precisávamos entender o que poderia estar causando todos aqueles eventos estranhos. Começamos a perguntar aos vizinhos mais antigos sobre a história da casa, e as respostas que obtivemos foram assustadoras. Essa casa era conhecida como a Casa dos Rituais, disse Dona Marieta, uma senhora que morava na mesma rua há mais de 50 anos. Nos anos 70, um grupo de pessoas praticava rituais satânicos lá. A polícia chegou a investigar, mas nunca conseguiu provar nada. A revelação nos deixou chocados. Aparentemente, a casa havia sido o centro de uma seita que realizava rituais macabros, e muitas histórias de desaparecimentos e eventos estranhos estavam associadas a ela. Isso explicava os eventos sobrenaturais que estávamos vivenciando, mas também nos deixou apavorados. Decidimos que não poderíamos continuar morando naquele lugar. As noites insones, os terrores noturnos de Lucas, os barulhos inexplicáveis e as cobras na garagem haviam sido demais para nossa sanidade. Em meados de maio, começamos a procurar outra casa para nos mudar. E em junho encontramos um novo lar em uma cidade vizinha. A mudança foi rápida e organizada. Enquanto empacotávamos nossas coisas, Clara e eu fizemos questão de não falar muito sobre os acontecimentos estranhos na frente das crianças. Queríamos que essa transição fosse o mais tranquila possível para elas. Finalmente, no início de julho, mudamo-nos para a nova casa. A diferença foi imediata. As noites voltaram a ser calmas, sem barulhos estranhos ou pesadelos aterrorizantes. Lucas e Sofia voltaram a dormir tranquilamente em seus quartos, e Clara e eu finalmente conseguimos relaxar. Apesar de estarmos em um novo lar, as memórias daqueles meses em Santa Helena ainda nos assombravam. Frequentemente eu me pegava pensando nos rituais macabros e nos segredos sombrios que aquela casa escondia. Clara e eu concordamos que nunca mais falaríamos sobre aquele lugar, preferindo deixar o passado para trás e focar no futuro. E assim, a vida seguiu seu curso. A nova casa nos trouxe paz e felicidade, e as lembranças de Santa Helena começaram a se desvanecer. Mas, às vezes, nas noites silenciosas, eu ainda me perguntava sobre os segredos que a antiga casa guardava e se algum dia outra família desavisada enfrentaria os mesmos terrores que nós enfrentamos.